Especial do Chico Otávio. O novo defensor público geral do Rio de Janeiro, Paulo Vinícius Cozzolino, que tomou posse recentemente, suspendeu o programa de bolsas para candidatos de baixa renda, negros, indígenas, pessoas com deficiência, que estava em vigor desde 2021. Inclusive, os candidatos de 2025 já estavam selecionados. O pagamento dessa bolsa de manutenção para candidatos selecionados, ajudava o grupo a se manter, adquirir livros, viajar para fazer provas. É um programa que não é a mesma coisa que política de cotas. Na verdade, a ideia é ajudar essas pessoas para que elas possam se preparar para os concursos públicos. Sobre essa suspensão, nós vamos conversar agora com o defensor público Paulo Américo. Ele é do Tocantins, mas foi bolsista da primeira turma desse programa e já passou em 2 concursos públicos. Boa noite, doutor Paulo. Boa noite, Chico. Obrigado aí pela sua participação. Me diga, por favor, o que acontece, qual é o grande prejuízo com a extinção desse programa de bolsa da Defensoria Pública do Rio de Janeiro? Bom, Chico, eu como jovem negro da periferia do estado de Goiás, filho de doméstica, sempre tive muita dificuldade em realizar provas de concursos públicos. Minha primeira prova foi a da Defensoria Pública do Rio e logo após surgiu esse programa de nascimento, e concedia bolsas, uma ajuda financeira e também de estudo material para os alunos, para os candidatos fazerem a prova. E essa bolsa ela é essencial, para custear que jovens pobres, periféricos, negros, pessoas com deficiência possam custear passagem, hospedagem, inscrição e material para as provas de carreira jurídica, que exigem um grande investimento financeiro. Normalmente essas pessoas, esses candidatos vêm de uma situação de vulnerabilidade social, que esses custos são inviabilizados, sem comprometer a subsistência. E agora, com a suspensão? Chico, a suspensão ela causa bastante prejuízo. Existem diversos candidatos que estavam ansiosos em receber esses valores para custear provas de defensor público, de juiz, de promotor, e são carreiras que precisam de uma representatividade em todos os aspectos, tanto negra como com pessoa com deficiência, pessoa trans, pessoa de baixa renda. Haja visto que esses cargos de carreira jurídica são cargos que a elite brasileira normalmente ocupa, Então esse incentivo que havia sido dado pela Defensoria Pública do Rio, em consonância também com o Itamaraty, com a AGU, é de extrema importância para que esses jovens candidatos continuem e consigam estudar e se preparar para esses concursos de carreiras jurídicas. Defensor público Paulo Américo, aqui Sidney Rezende, está ao nosso lado também o Maurício Bastos, Chico Otávio, que ele entrevistou até agora. Evidentemente, mais do que palavras, valem ações, documentos, editais. Isso é muito importante, porque às vezes a autoridade fala uma coisa, quando você vai ver lá na letra fria da lei, está dizendo outra, Obviamente que nós fomos buscar uma palavra oficial da Defensoria. Então já nós continuamos a entrevista com o senhor, mas o Chico Otávio vai ler a nota que ele recebeu aqui justamente para dar o posicionamento da Defensoria Pública. Qual foi, Chico? Olha, Sidney, na nota eu vou resumir um pouco, A Defensoria alega que é inegável a necessidade de estimular ações afirmativas institucionais, porém, provavelmente por conta da minha pergunta sobre a suspensão do pagamento, eles dizem que isso ocorreu ante a perda do patrocínio externo e ausência de previsão orçamentária, daí a impossibilidade de continuar pagando esse auxílio. Mas ele garante que, em que pese a possibilidade de pagamento monetário com verba pública, sob pena de improbidade, não é verdadeira a informação que o programa teria sido suspenso ou extinto. Muito pelo contrário. Segundo a nota da Defensoria Pública, o programa até foi ampliado em quase 5 vezes mais. Bom, e aí, Paulo Américo, a minha pergunta, agora depois eu volto para o Chico aqui. Quando não se tem um patrocínio, ou ele é interrompido, esse tipo de programa, ele não tem garantias outras com fontes orçamentárias, num outro tipo de canal? Sidney, esse programa também existe em outras instituições. Vou citar a Advocacia Geral da União, que também implementou este programa,
o Itamaraty, o Instituto Rio Branco, né, do Itamaraty, e eles conseguem realizar sim o pagamento com fontes de recursos do orçamento, né? E sem falar, Sidney, que esses recursos eles são insignificantes quando você analisa o aspecto macro, né, do orçamento destinado à Defensoria Pública. E a previsão legal ela é resolvível, Sidney, é só mandar um projeto de lei alterando ali a lei orçamentária, incluindo esses benefícios, esse pagamento dentro do orçamento, né? Doutor Paulo, alô? Então, Oi. Doutor Paulo, me diga o seguinte, o senhor tem alguma ideia de quantos bolsistas egressos desse programa conseguiram passar em concursos públicos nesses últimos anos? Tem esse balanço? Chico, eu não tenho esse balanço exato, mas eu consigo aqui me recordar de no mínimo 10 candidatos negros que foram aprovados em concursos públicos de defensor, juiz e promotor que foram beneficiários deste programa. Ô Paulo Américo, nós ouvimos com muita atenção o seu resumido relato, né, da vida dura de quem está no extrato social de dificuldades, não tendo renda disponível, de uma família modesta, que talvez você tenha sido, quem sabe, o único advogado dela, não sei, enfim, é uma luta árdua realmente, mas eu queria dar um pouco um salto disso para pessoas como você, no momento em que estavam cursando e receberam recursos, em que medida eles são recursos fundamentais? Esse dinheiro ele é aplicado de que maneira? Ele é feito como no dia a dia? Porque ele faz diferença e é importante, principalmente para pessoa com menos oportunidades, ter essa verba no bolso. Sidney, esses recursos eles servem para custear alimentação, transporte, prova, livros, e pessoas com menos recursos, Sidney, essas pessoas normalmente sobrevivem, né, no Brasil, e não tem como essa pessoa tirar dinheiro da mesa, do alimento, do pão, da energia, do gás de cozinha para custear uma prova. Se a pessoa for custear com recursos próprios todas essas provas, muitas vezes vai faltar comida na casa dessa pessoa. Então esses recursos eles servem para custear todo o custo elevado que você tem para fazer uma prova de concurso de carreira jurídica, que normalmente são divididas em várias fases, 4, 5, 6 fases. Muitas vezes você tem que ir no estado, custear passagem, hospedagem 6 vezes para terminar um concurso. Então, pessoas de baixa renda possuem essa dificuldade de realizar esses gastos. E esse programa vem justamente viabilizar esses custos e minimizar e possibilitar a participação dessas pessoas nestes concursos de alto nível de carreira jurídica. Muito bem, vamos agradecer, viu, Paulo Américo, a sua gentileza, disponibilidade de conversar conosco. É bem verdade que, claro, a sua realidade mais contada é ali do Centro-Oeste, de Goiás, mas é um programa nacional que em outros lugares também eles está baseado no mesmo escopo. Da nossa parte aqui, principalmente nos dias que o Chico vier aqui, o Chico não vem todos os dias, nem o Madureira, são alternadamente, né? Mas nós estamos com disposição de ouvir o Paulo Vinícius Cosolino, defensor público geral do Rio de Janeiro, empossado há 2 semanas, para que ele possa falar também o que ele pensa sobre essa política de bolsas para candidatos negros, indígenas, portadores de deficiência e como solucionar via orçamento para colocar as ideias todas nos seus devidos lugares, porque é um programa realmente necessário, gente. Quem não tem condições, tem potencial, tem talento, tem qualidade, tem estudo, tem vontade, tem garra, mas não tem condições, é aquela hora que você tem que criar canais da sociedade para que ela fique mais justa, mais equilibrada. Esse programa atende a esse tipo de perfil. Então vamos agradecer o Paulo Américo, franquear aqui Paulo Vinícius Cosolino se quiser conversar conosco e vamos dar andamento a essa pauta no decorrer do Jornal da Tupi nas próximas semanas. 18h35.